Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo estar compartilhando aqui um pouco da minha experiência sobrenatural que eu tive alguns anos atrás. Para mim foi uma experiência muito marcante sobre esse espírito da sujeira e a partir de então eu comecei a gravar vídeos aqui no canal a respeito desse assunto. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas, Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que já fazem alguns anos, e isso alguns anos, alguns longos anos. Eu estava no meu lar em um período de consagração. E eu me recordo muito bem desse período, porque foi um período em que eu estava me consagrando muito, buscando muito pelo ministério, pela vida espiritual, pela minha vida mesmo ministerial, a vida espiritual, fortalecimento, alinhamento. E eu estava em um jejum prolongado, era um jejum de alguns dias, né? Eu não me lembro agora se era jejum de 7 dias ou já era de 21 dias, mas era um jejum assim prolongado, onde eu já estava já há vários dias durante um determinado período do dia sem me alimentar de comida sólida, e naquele período eu orava, buscava, colocava diante de Deus, enfim, o que eu estava ali buscando e me consagrando, pedindo ao Senhor, e que Deus ele me mostrasse o oculto. E eu me recordo muito bem desse período, porque foi um período onde na oração, alguns dias antes, eu fui na oração levada a orar para que Deus me revelasse o oculto, o escondido, algo de oculto que tivesse na minha casa e no meu quintal. Eu já havia pedido ao Senhor para que Ele revelasse algo no quintal, se houvesse algo no quintal. E eu me lembro até que quando eu comecei a orar, até eu mesmo me espantei com a minha oração, porque eu nunca havia orado nesse sentido. E perseverei na oração, perseverei no clamor, perseverei na oração pelo quintal, pela minha casa, que se tivesse algo de oculto para Ele começar a me revelar, e assim foi. Ele revelou o mistério, né, do guarda-vestido, em que eu falei aqui já para todas vocês, sobre o guarda-vestido, sobre o guarda-roupa. Eu falei aqui também acerca de um móvel, né? Isso tudo, irmãs, o móvel foi mais recente, mas o guarda-roupa, o guarda-vestido foi mais distante, né? Já foi um tempo lá atrás. E desde aquela época eu comecei a orar para Deus revelar o oculto dentro da minha casa e do meu lar. E eu me lembro que eu estava já há vários dias de jejum, em um determinado período do dia, eu ali em jejum, em consagração, de joelhos dobrados, lendo a palavra. Passava um determinado período do dia, durante o jejum, nesse sentido, orando, me consagrando e colocando diante do Senhor. E eu me lembro, irmãs, que nessa época eu estava orando, colocando diante de Deus e ali orando pela minha vida, orando pelo ministério, orando para que Deus me desse revelações na palavra, orando pela minha família, orando pela minha vida espiritual,
orando no sentido geral, né? Nessa época eu não tinha assim um roteiro de oração, hoje eu já procuro ter um roteiro de oração e às vezes eu pego aquele roteiro, são os pedidos, os agradecimentos. Eu quero aqui também até incentivar a vocês a terem um caderno, um caderninho, né, de orações, de petições, de agradecimentos, para você que tem dificuldade, né, em orar, em fazer as suas orações. Eu recomendo que você coloque diante desse caderninho e vá orando nesse caderninho. Essa é uma sugestão até inclusive muito boa para você que tem dificuldade ao orar, que quando ora a mente divaga, não consegue se concentrar na oração. Esse caderninho ele é de muita valia. E ali, irmãs, eu ali naquele local, naquele lugar onde sempre eu oro, eu ali de joelhos dobrados, orando e falando com Deus e pedindo ao Senhor. E orando, era um dia à tarde, como hoje, né? Eu tô gravando aqui esse vídeo hoje à tarde. E aqui no quintal, irmãs, aqui é um pouco grande, né? Eu acho grande, não é tão grande, mas relativamente é um quintal grande. Tinha uma casinha, era uma casinha onde ali tinha tudo quanto era tipo de coisas, né? Coisas velhas, coisas rasgadas, pedaços de fios, vários fios, tinha coisas quebradas, ferramentas, tudo ali debaixo, né? Tinha canos quebrados, tudo que um dia, talvez lá na frente eu fosse precisar, estava ali embaixo daquela casinha. Uma familiar, né, que hoje já dorme no Senhor, havia feito essa casinha, era assim, eram quatro madeiras, né, quatro, duas de um lado, duas do outro, e em cima um telhado, um telheiro no quintal. E ali, irmãs, tinha tudo, assim, coisas quebradas, baldes, ferramentas, tudo isso que eu havia falado para vocês. E tinha um pano para tampar, e aquela casinha ficou durante muitos anos no quintal. E inclusive assim, né, para as visitas, as pessoas que quando chegasse essa pessoa, né, familiar próxima, colocou um pano assim, inclusive para tampar, irmãs, para que não ficasse tão visível ali, tão aberto, e ficava embaixo de uma árvore. E ali, irmãs, eu me lembro que eu orando aqui no recinto secreto foi uma visão rápida. Normalmente as visões, elas são rápidas. E naquela visão, Deus me dava uma senhora idosa, uma velha, com os cabelos todos para cima, tudo assim desgrenhado, roupas rasgadas, roupas velhas, e uma senhora mesmo, uma aparência assim de uns 70 anos, 70 e poucos anos, mas assim, é uma aparência bem idosa, e ela assim carregava uma trouxa, assim, um pedaço de pano amarrado, e ali eu creio que as roupas dela, né? E ali na hora, irmãs, naquela visão, geralmente Deus me dá visão rápida. Na hora Deus me deu o discernimento, isso é uma entidade, Raquel, que está aí no teu quintal. Você tem pedido, tem clamado pelo teu quintal, olha aí, estou eu te mostrando. Irmãs, naquela hora que eu comecei a orar ali, eu tive aquela visão. E ali, na hora, Deus me deu o discernimento, a clareza. E o discernimento, a clareza era que essa entidade se alimentava daquela bagunça. Ela estava aqui no quintal porque ela se alimentava daquela desordem. Ela estava aqui porque aquilo dali a favorecia
e permitia que essa entidade ficasse aqui no quintal. E nessa época eu tinha muitas dificuldades de manter a casa limpa, eu não tinha ainda me despertado para isso. Deus estava assim começando nesse processo de libertação e eu não limpava assim muito as paredes, não cuidava muito, não tinha essa mentalidade que hoje eu tenho, graças ao nosso bom Deus, e que eu preciso mudar mais ainda a minha mentalidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, estamos nesse processo de mudança da nossa mentalidade para melhor. E ali, irmãs, eu me lembro dessa época que eu tinha muita dificuldade de comprar coisas novas aqui para casa. Não entrava nada novo, era assim muita dificuldade, inclusive financeira, não conseguia comprar nada novo. Coisas de uso pessoal era difícil, mas era difícil. E ali, Deus, quando Ele me deu essa revelação e Ele me deu essa clareza, eu comentei com algumas pessoas, né, que estavam por aqui, e as pessoas não me deram muito crédito, não acreditaram muito, acharam que eu estava falando demais. E ali eu orando ao Senhor, que eu fui orar, fui falar com Deus, e Deus falou assim: não queira que as pessoas que estão do seu lado tenham a mesma elevação e o nível de revelação que eu dei para você, Raquel. Eu falei, Senhor, então eu que preciso tomar providência. E ali, irmãs, eu orei ao Senhor, pedi ajuda ao Espírito Santo, e eu quero aqui também te incentivar e te encorajar a você pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, pedir ajuda, inclusive nas suas tarefas domésticas. Peça a Ele. Um dos atributos do Espírito Santo é que Ele é o nosso ajudador. E eu falei, me ajuda, me ajuda. E ali, irmãs, eu falei com o Senhor e Ele foi me ajudando, né? Eu ouvi assim claramente, começa pelo telhado, Raquel. Comecei a tirar aquelas telhas quebradas, irmãs, tudo assim remendado para não chover embaixo. E fui tirando aquelas telhas e fui colocando ali próximo, tudo do portão, já para ir embora. Irmãs, foi tudo embora, tudo embora, tudo embora. E o que eu acho interessante, né, e eu ali em espírito de oração. Eu me lembro até que nesse dia eu estava em jejum. E ali, irmãs, nesse espírito de oração, fui colocando ali perto do portão para facilitar a minha saída já para o portão, para jogar no lixo. Aqui próximo tem um lugar que dá para você jogar as coisas, colocar, né, as coisas para o lixeiro levar. E ali, irmãs, grande foi o mover de Deus aqui no meu quintal, na minha vida. De vez em quando eu venho aqui e compartilho essa experiência, porque tem muita gente nova chegando aqui no canal. E foi uma grande bênção, foi uma grande bênção. E a partir daquele momento, as pessoas depois quando viram, né, o espaço vazio, tudo limpo, não tinha nada, elas estranharam, as pessoas. Nossa, Raquel, como tá grande, como tá diferente. Interessante que as próprias pessoas assim se assustaram. E gostaram do resultado. Antes não queria ajudar, mas no final gostaram do resultado. E ali, dali para cá, muitas coisas começaram a mudar, irmãs. A minha vida começou a fluir, coisas que eu não conseguia comprar, eu comecei a comprar. Uma das primeiras coisas que eu comecei a comprar foi tinta, né? Tinta de parede. E fui pintando a casa por dentro, fui pintando meu quarto, fui pintando a sala, fui pintando o banheiro, fui fazendo mudanças, né? Fui pintando e assim, irmãs, e de lá para cá muita coisa mudou e tem mudado.
E eu creio e espero que vai mudar mais ainda. Então eu quero te encorajar, você orar na sua casa, orar no seu lar, pedir a Deus o discernimento, que Ele te revele o oculto, o profundo e o escondido. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a minha experiência com esse espírito da sujeira. Deus abençoe, a paz.